Fechou, perfeito. Autoridades, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de convidar a todos que estão aqui no fundo, por favor, se sentirem à vontade de se mover um pouco mais à frente, para a gente ocupar mais um pouco o espaço daqui. É um convite que o cerimonial faz a todos. Iniciamos neste momento o EPROC Day, um evento para falar de gerenciamento de processos de negócios, no qual teremos apresentações de cases de sucesso desenvolvidos especificamente no governo de Santa Catarina e seus impactos positivos na gestão pública. O evento conta com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e da Escola do Legislativo. Santa Catarina tem sido um polo de inovação e o governo atual é um fomentador disso. A cultura de melhorias positivas dentro das repartições públicas já é uma realidade e o Escritório de Gestão de Processos, o EPROC, sempre teve como propósito aumentar a eficiência dos serviços prestados aos cidadãos através da gestão de processos de negócios. A realização desse evento visa primordialmente a disseminação da cultura de gestão de processos no âmbito do governo do Estado, aderente ao modelo de gestão implantado e à missão do EPROC, além de apresentar os resultados já alcançados até o momento. O objetivo é estimular mais órgãos a adotarem a cultura de gestão de processos de negócios, instituindo novos NUPROCs, Núcleos de Gestão de Processos de Negócio, concebido para dar suporte à difusão do modelo de governança por processos nos órgãos setoriais do Poder Executivo Estadual, além de fomentar, é claro, a troca de experiências e práticas exitosas entre NUPROCs de diferentes órgãos e instituições. Inicialmente, eu gostaria de registrar aqui e agradecer a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina, Luiz Antônio Dacol. Senhora coordenadora do NUPROC da Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina, Selma Ramos. Registramos e agradecemos também a presença da senhora Verônica Ben dos Santos, neste ato, representando a coordenadora da Delegacia de Proteção da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso da Polícia Civil de Santa Catarina, Patrícia Maria Zimmermann Dávila. Senhoras e senhores, neste momento, para darmos início à tarde de hoje, ao primeiro encontro do EPROC, convido o senhor secretário de Estado da Administração de Santa Catarina, Luiz Antônio Dacol, para fazer a abertura oficial do evento. Pessoas, boa tarde. Com muita satisfação que vamos iniciar esse evento hoje, que já de início fazendo um agradecimento todo especial ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, a toda a sua equipe, toda a estrutura de colegas, servidores e colaboradores da Assembleia Legislativa, pelo apoio, pela parceria na realização desse evento tão fundamental, de fundamental importância para a administração pública catarinense. Agradeço também, e faço um registro aqui, ao ex-secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca. O Tasca, quando me convidou lá em 2019 para ser o secretário adjunto da administração, apresentou diversos projetos que nós teríamos que tocar. Hoje, estamos aqui colhendo o fruto de um desses projetos, que até então era um sonho e que está se tornando realidade, né? Está se materializando. É o início de um processo, é a conclusão de um processo. Nós temos muito que avançar, avançamos muito, temos muito que avançar, mas assim é a vida. Agradeço e parabenizo Marcelo Eduardo Schubert, que é o coordenador do Escritório de Processos da SEA, e, na sua pessoa, toda a equipe da SEA, que foi incansável na execução e na elaboração desses trabalhos no decorrer desse tempo todo, né? Agradeço aos servidores públicos, principalmente dos núcleos de gestão de processos, aos bolsistas, assim como eu, lá no início da minha carreira, fui estagiário, que atuo no Programa Estadual de Gestão de Processos pela FAPESC, aos demais servidores, colegas, colaboradores, acadêmicos, que é o público-alvo desse processo, desse evento aqui de hoje.
A gestão de processo é um dos pilares do modelo de gestão implantado no governo do Estado, de acordo com o disposto na Lei Complementar 741 de 2019. O Escritório de Gestão de Processos, EPROC, estrutura organizacional integrante da Secretaria de Estado da Administração, tem a responsabilidade e a competência para gerenciar e coordenar de forma sistêmica a gestão de processos nos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo. Para cumprir sua missão, o EPROC, entre seus objetivos estratégicos, tem a disseminação da cultura da gestão de processos, tem como norte a disseminação da gestão da cultura de processos. Para esse objetivo seja cumprido de forma ampla e efetiva, está sendo realizado esse evento, o primeiro encontro de gestão de processos de negócio do Governo do Estado de Santa Catarina, o EPROC Day. O evento visa a disseminação da cultura da gestão de processos no âmbito do Governo do Estado, de forma aderente ao modelo de gestão implantados e à missão do Escritório de Gestão de Processos EPROC, além de apresentar os resultados alcançados, como disse no início, pelo programa desde sua implementação. O evento visa também, em atenção aos princípios da publicidade e transparência, prestar contas à sociedade, que é uma das funções nossas enquanto servidores públicos, prestar serviço público de qualidade à sociedade, apresentando os exitosos resultados alcançados pela iniciativa. A minha participação aqui é breve, quem dera poder ficar o tempo todo acompanhando, mas depois eu vejo a gravação, porque as agendas são complexas. Mas parabenizo a toda a equipe, o meu muito boa tarde e tenha um excelente evento. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer as palavras do secretário secretário Luiz Antônio da Qual. Agradecer também, todo esse trabalho só aconteceu pelo apoio e patrocínio tanto do ex-secretário Tasca quanto do atual secretário Luiz Antônio da Qual. Então, queria agradecer e dizer que é um prazer poder estar aqui hoje trazendo esse resultado para vocês, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, que é um trabalho de vocês também, não é só exclusivo, a gente não faz nada sozinho. Então, agradecer o apoio de todos, tá? E que a gente tenha uma tarde proveitosa aí. Tá bom? Senhoras e senhores, daremos sequência ao evento de hoje. A próxima palestra, para impulsionar ainda mais a propagação da cultura de gestão de processos, convidamos o senhor Maurício Bittencourt, que é especialista e referência no assunto. Maurício fará uma palestra sobre a importância da gestão de processos nas organizações. Importante frisar que, após a palestra, será aberta uma rodada de perguntas. Então, aqueles que formularem dúvidas durante a apresentação, podem anotar, e, ao fim, a gente vai fazer um debate com o Dr. Maurício, ok? Convido o Maurício a se posicionar, então. Vou ler um pouquinho do currículo do Dr. Maurício. Atua em várias organizações públicas e privadas como especialista em integração e distribuição contínua de processos e regras de decisão automatizadas, com foco no fluxo de valor para reduzir a fragmentação organizacional e criar experiências relevantes na jornada e nos momentos da vida dos clientes. É cofundador do capítulo brasileiro da ABPMP, no qual esteve como vice-presidente de comunicação de 2008 a 2015, como Silver Partner em Customer Delivery and Success da Camunda, no Brasil. Possui vários certificados de cursos oficiais da Camunda. Participou da implementação do workflow e decisões automatizadas
em diversas provas de conceitos e clientes Enterprise Edition em setores financeiro, seguros, telecom, defesa e e-commerce. Como Camunda Champion, coordena o Camunda User Group Brasil e diversos meetups presenciais, remotos e híbridos para estimular o ecossistema de desenvolvedores e apresentações de estudos de caso para promover o Networking Boundary Spanning nas empresas. Atualmente, atua como diretor executivo da Progeler Roadmap e é membro do Conselho da Fundacred. Dr. Maurício. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Que legal. Muito bom estar aqui. Marcelo, muito obrigado, cara. Marcelo tem sido um cara fantástico. Tem sido um grande incentivador aqui da gestão pública, fazer melhores serviços aqui no Estado. Santa Catarina tem influenciado muitos outros órgãos. Hoje a gente estava vindo do aeroporto, né? E eu comentando com ele que algumas pessoas de outros órgãos federais estavam me ligando e falando, olha, a gente viu as iniciativas de Santa Catarina, a gente queria fazer coisas parecidas com o pessoal lá de Santa Catarina. Então, parabéns a vocês. Eu gosto muito de Santa Catarina, eu sou de Porto Alegre, e sei que o Estado aqui sempre tem uma diversidade econômica, né? E acho que essa diversidade econômica é muito legal. E espero que eu possa compartilhar experiências com vocês aqui e que essas experiências, né, influenciem muitas outras pessoas para trazer realmente melhores serviços para os cidadãos, né, para as pessoas que são usuárias desse serviço e influenciar muitas outras pessoas, né, com essas técnicas que a gente vai trazer aqui. Ok? Então, alguns disclaimers aqui. Os exemplos que eu vou utilizar aqui são um pouco hipotéticos, né? Mas também eu quero agradecer muito ao pessoal da SAP. Nós fizemos aqui um briefing, né, um warm-up, dois dias atrás, né, porque nós vamos ter aqui um debate. E durante o debate eu falei, pessoal, quem sabe eu vou até aí e a gente faz uma adaptação e eu trago para minhas apresentações o que vocês estão fazendo aí. O pessoal, na hora, aceitou. Eu cheguei hoje às 7 da manhã aqui, nós fomos até lá, fiquei a manhã toda hoje com eles lá, e foi muito legal. Tá? Então, tudo que está aqui é de domínio público, tá? Então, fiquem à vontade para copiar tudo que está aqui nessa apresentação. Então, esse é o contexto, né? Vocês estão de parabéns para fazer um evento aqui, a Assembleia Legislativa aqui, muito legal. Esse aqui é o meu YouTube, eu tenho muitas coisas lá no YouTube compartilhadas, tá? Fiquem à vontade para assinar lá meu canal, né? Dar um joinha. Esse aqui é o meu LinkedIn. Fiquem à vontade também para me conectar via LinkedIn. Agora há pouco eu estava compartilhando essa apresentação via LinkedIn. Quanto mais você compartilha, mais você ganha. Então, eu não sabia que eu ia entrar agora, nesse horário, e não deu para compartilhar. Já vou compartilhar toda a apresentação no LinkedIn. Então, eu quis dar um contexto aqui que a gente vem de teoria geral da administração, vem desses modelos mais antigos de Taylor e Fayol, né? Muitas organizações públicas estão muito avançadas, pessoal. Tá? Nós temos grandes cases muito avançados, mas tanto organizações públicas como privadas ainda estão em algumas dessas sequências assim de comando e controle, quem tem chefe, essas coisas assim. Mas isso vem evoluindo nos últimos tempos, né? A gente está na indústria 4.0, isso vem evoluindo para uma ideia de buscar inteligência nos processos, né? E nós temos aí umas evoluções que aconteceram da década de 80, né? A gente se influenciou muito de conceitos de cadeia de valor, conceito de fluxo de valor, value stream. Esse conceito foi o conceito que mudou minha carreira. Eu trabalhava antes com TI, com Business Intelligence, fui trabalhar numa indústria, e nessa indústria eu fui influenciado por caras que trabalharam muito com modelos Toyota de produção, se envolveram muito com Lean, com modelos Toyota com produção enxuta. E esses modelos, eles influenciam muitos outros segmentos no mercado, principalmente software, né? Softwares
utiliza muito, né, o pessoal de produção de software utiliza muito do modelo Lean para desenvolver software. E o que eu sugiro é que a gente converse aqui bastante, né, para utilizar os conceitos da indústria na iniciativa pública, né? Isso já está sendo utilizado. Desde o momento que a gente começou a trabalhar com a BPMP aqui no Brasil, muitas organizações já fazem muito isso. Mas eu procurei aqui trazer de uma forma mais didática o que é esse conceito, e não sendo raso, né? Querendo trazer um conteúdo mais denso para vocês. E isso veio evoluindo para a arquitetura de processos. Então, a BPMP teve uma grande contribuição, alguns grandes autores, como Paul Harmon e outros autores, tiveram grandes contribuições. Hoje pela manhã, nós, justamente na SAP, que é a Secretaria de Administração Prisional, eu estava lá hoje, eu sempre esqueço, desculpa, obrigado. Nós utilizamos uma estrutura de classificação para influenciar, e olha só, já utilizamos esse modelo para fazer a arquitetura de processo deles, para auxiliar e influenciar a arquitetura de processo deles. Então, isso é um framework. Framework é uma estrutura de trabalho. Então, nós vamos beber de outras fontes para influenciar os nossos trabalhos. Isso vem evoluindo desde 2015. Eu tenho um webinar de 2015, que é um dos vídeos mais acessados do meu canal. Convido vocês a acessar esse vídeo, que é um webinar que eu criei nessa época sobre o que é arquitetura de processos e como fazer uma arquitetura de processos, né? Era um curso que eu tinha, é um curso que eu dou até hoje, eu adoro trabalhar com esse assunto, né? E lá eu falo, olha, se não tem valor, não tem cliente e não tem negócio. Então, se vocês perceberem, a palavra que mais vai aparecer em todos os slides que eu vou apresentar aqui é essa palavra com 5 letras, valor. Se vocês não entregarem valor para o cidadão, não faz sentido existir a organização que vocês estão trabalhando. Então, nós temos que melhorar cada vez mais o fluxo de valor para esse cidadão. Tá? E os processos? Os processos é via processos que você entrega esse valor. E os processos são um ativo da organização. Esse ativo de conhecimento é independente da estrutura e independente dos sistemas. Olha que diferente isso, né? Então, muitas vezes, se fala muito em cadeias de valor muito estruturais, muito físicas. Por quê? Algumas organizações têm uma dificuldade muito grande de não entender o fluxo de valor e o fluxo lógico de valor. Por quê? Porque está muito ligada à estrutura física, à estrutura hierárquica. E aquele primeiro slide que eu falei aqui, Taylor e Fayol, especialização do trabalho. Quem fez administração, trabalhou com a teoria geral da administração, estava muito ligado àquela estrutura hierárquica de especialização do trabalho. É aquele filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Né? Lembram disso? Então, processos, pessoal, é uma coisa que você não consegue tocar. É lógico. Mas é um ativo fundamental, um ativo da organização fundamental. Tira esses processos de uma empresa que entrega comida, como o iFood. Ela acaba. Ela não entrega o produto dela. Né? E onde é que está o grande patrimônio dessa organização? Nos seus processos, na sua entrega rápida. Então, o fluxo de valor vem evoluindo muito, né? Então, a ideia, o estudo sobre fluxo de valor vem evoluindo muito nos últimos tempos. É um conceito já de um bom tempo, mas vem evoluindo. Por que eu procurei colocar essas questões desde essa visão histórica aqui? Não é uma moda, não é uma modinha. É um conceito evoluindo há muito tempo, com literatura vasta e muitos estudos de caso demonstrando o valor disso. Olhem ali, fluxo, buscando a eficiência interna dos processos. Buscando, quando você olha lá no Balanced Scorecard, você tem aquela perspectiva de processos internos, né, que está diretamente ligada à sua arquitetura de processos. Aqui vocês utilizam um modelo mais evoluído do que o Balanced Scorecard.
um modelo de medição mais evoluído, mas está diretamente ligado a isso. Mas o que você busca ali? Uma jornada desde a ideia à realização da entrega, desde o evento até a entrega, o ciclo completo. Seu curso deve ser livre de atrito e sem fricção. O que é uma fricção? É aquele processo que o cidadão é que tem que impulsionar o processo. Não. Eu tenho que pegar um documento e levar para um departamento. Depois eu tenho que levar para uma outra organização. E essas áreas cinzas entre departamentos e entre organizações é que fazem o lead time do meu processo ser muito longo. Eu tenho que eliminar esses atritos. Fluxo contínuo e constante do valor desse processo. Então, essa é uma primeira etapa. E, conversando hoje com o Marcelo, ele disse, Maurício, nós estamos justamente nessa etapa. Mas eu já estou pensando, posso dar o spoiler aqui? Já estou pensando no ano que vem, esse mesmo evento, já focar no lado direito ali, que é a eficácia. O que é a eficácia? É a perspectiva de fora para dentro do meu usuário. E a jornada da experiência do meu cliente. Isso, o Gart é um cara fora de série para isso. A jornada da experiência trabalha com a emoção de quem está sendo usuário do serviço. Então, vai muito além de um trabalho muito técnico, que é a minha especialidade. Então, tem uma outra área de conhecimento que envolve envolve user experience, envolve muitas outras coisas. Mas você não consegue chegar na jornada da experiência se você não faz o fluxo interno, primeiro. Então, a cadeia de valor é uma ideia que você tem de um único slide, onde você tem seus processos internos, mas você pensa nos seus fornecedores e os fornecedores dos seus fornecedores, de um lado, e você pensa também no ambiente externo, nos clientes e nos clientes dos seus clientes, de outro lado. Nem sempre você entrega valor direto para o seu cliente. E isso é uma forma de você trazer um contexto para a medição. E hoje nós falamos muito sobre medição na SAP. Né? Bastante polêmico a medição. Né? O quanto nós temos de conversão de pessoas privadas de liberdade convertidas para pessoas ressocializadas. O que é isso? É fazer o processo pleno de um lado ao outro. Tá? Isso também a gente utiliza, como esses modelos vieram da indústria, ele chama-se de perfect order, a entrega perfeita. Claro que esses nomes nós temos que ajustar, que isso não é uma entrega perfeita. É uma ressocialização perfeita. Né? Então, a cadeia de valor busca trazer um ciclo. E isso é uma forma diferente de você pensar. Diferente de você pensar fisicamente. Ela é construída a partir de uma análise de ciclo de vida. E a partir dessa análise de ciclo de vida, você vai desmembrar numa arquitetura de processos. Então, você tem que pensar o ciclo completo do fluxo de valor. E esse foi o grande exercício que nós fizemos hoje de manhã. Se você pensar, tudo que você faz tem ciclos. Quando você surge um cargo novo no Estado, alguém resolve fazer um concurso, você se interessa por aquilo, passa nesse concurso, toma posse, tem o desempenho de carreira, aí um dia você se aposenta e faz um desligamento. Então, tudo isso é um ciclo. E se você pegar as estruturas de classificação de processos, de arquitetura de processo, estão feitas ao redor desse ciclo. Se você pensar um produto, também é um ciclo. Tudo é um ciclo de vida. Então, muitas dessas cadeias de valor estão sendo muito influenciadas nos dias de hoje para nós humanizarmos cada vez mais os processos e humanizarmos cada vez mais as organizações. Tá?
Nós vamos ter aqui um processo hoje também de... qual é que é? Da mulher, né? Vítima de violências, a mulher. Então, cada vez mais nós precisamos fazer isso. Ao invés de nós pensarmos em customer-centric, que é pensar num lote de clientes, ou então nós pensarmos num lote de cidadãos. Uma vez eu fui num hotel e a minha mulher mostrou assim, olha ali na caixinha de sugestões do hotel. Estava assim, a caixinha era de acrílico, a caixinha era transparente. E na avaliação da pessoa, ela diz assim, fomos tratados como bois. Aí eu olhei aquilo ali, não vai ser boa essa experiência. Que dúvida, não foi. Eu também fui tratado como boi naquele hotel. Então, as pessoas não querem ser tratadas em lote. Tirar um relatório e rodar uma coisa em lote. Fazer fila. As pessoas não querem fila. Se você for numa lotérica, o pessoal está atendendo o pessoal em lote. Ninguém quer isso. Já desenvolveram até aplicativo que tem fila. Não vamos falar sobre isso, né? Vai dar problema. Mas, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar no ser humano, no indivíduo e na família dele. O indivíduo é o que importa. Então, nós temos que fazer ciclos de vida que cuidam do indivíduo. Os processos são orientados àquela unidade do indivíduo. Não a um lote, um bando ou uma boiada. É o indivíduo. E essa aqui é um ciclo de vida de uma empresa financeira. Um banco. A cadeia de valor, tudo nesse banco é desenvolvido para fornecer produtos financeiros às pessoas físicas ao redor dos momentos da vida desses clientes. Faz sentido isso para o Estado, pessoal? Então, essa orientação vai desde o nascimento, além de o funeral, e até a pensão, porque a pessoa morre e alguém da família recebe a pensão, então o processo termina até que aquela pessoa que recebe a pensão morre. Aqui, o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem uma coisa parecida com isso, que é muito legal. E nós temos um país na África, Cabo Verde, nós pesquisamos na internet e utiliza isso, e Santa Catarina vai fazer isso, eu tenho certeza. Tá? Como é que são esses ciclos de vida? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Passaporte. Você vai lá e solicita o passaporte e você tem um ciclo de vida, da solicitação até receber esse passaporte. Então, você tem um serviço. E você tem o quê? Uma carta de serviço. Santa Catarina foi um dos primeiros estados a ter uma lei obrigando a ter todos os órgãos uma carta de serviço. Eu lembro disso há mais de 5 anos. Antes da lei federal. Né? Todas as organizações têm que ter suas cartas de serviços. As cartas de serviços são o gatilho que inicia o processo. A instância de processo. E a instância individual de processo. Então, o processo ele vai cuidar de uma instância individual. E eu tenho 2 exemplos aqui. Exemplos de área pública. Do agendamento à coleta e distribuição de sangue. E com todo orgulho, pessoal da SAP aí, levanta a mão. Nós temos aqui, eu esqueci de arrumar o slide ali, mas depois eu vou dizer o nome. Tá? Ficou antigo ali. Mas, carta de serviço, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. A carta de serviço de doação de sangue. Eu vou lá no site do governo, encontro esse serviço, e vejo lá o que eu preciso. Na carta de serviço, tem todas as informações antecipadas para que o processo funcione bem. Uma das coisas mais chatas de um processo é você iniciar o processo e descobrir que esse processo saiu de um departamento para um outro ou para uma outra organização e que lá esse departamento não se comunica com esse anterior
e o outro departamento te pede mais informações ou outros documentos. Já viram isso? Ali, ó, tem alguém fazendo assim. Ó. Isso é fricção, pessoal. Isso aí, no estado emocional da jornada do cliente, vai lá embaixo. Você ganha, depois, na avaliação do serviço, nota 1 estrelinha. Tá? Então, isso faz com que você projete a instância de processo muito melhor. E quando você pensa na instância de processo de entrega plena, você pensa no todo. E o processo é o orquestrador desse fluxo de valor e orquestrador de vários departamentos e várias outras organizações. Por quê? Porque o cidadão, ele não está interessado nas suas ineficiências. O cidadão, o cliente, ele está se lixando para as suas ineficiências. Ele não quer saber das suas ineficiências. Ele quer criar e receber o serviço rapidamente. Então, esse aqui é um exemplo. Não adianta eu só fazer o mapeamento da coleta de sangue. Porque o serviço é coleta de sangue. Se eu ficar pensando só na coleta do sangue, eu fiz uma coisa incompleta. Aí eu vou fazer só para aquela organização que só coleta sangue. Eu tenho que pensar que eu coletei o sangue e eu levei o fluxo de valor até o doador daquele sangue. E ali eu vou ter uma taxa de conversão de quantas doações eu tive e o sucesso que essa doação me teve. Então, eu terei aqui um contexto de medição muito mais rico, que não é o contexto que a gente está acostumado de medição de KPIs, de indicadores, de eficiências de departamentos ou de organizações que é feito no Excel. Não. Eu estou pegando Process Performance Indicators, indicadores de performance de processo. Então, aqui eu tenho um contexto de medição muito mais rico. Esse processo, ele é muito mais complexo que isso, né? Ele encaixa em vários outros processos, mas a ideia de fluxo de valor é sempre você fazer essa visão otimista do processo. Muitas pessoas aqui sabem, eu tenho ojeriza, arraias e piscinas. Eu não faço diagramas BPMN com raias e piscinas. Por quê? Muitas pessoas, quando vão modelar um processo, primeira coisa, botam a raia e as piscinas, botam os departamentos e começam a ver por onde esse processo passa. Não é isso, pessoal. Você não está modelando o fluxo de valor. Você começa por um evento e um resultado lá na outra ponta. E aí você vai ver o que eu vou entregar. E essa entrega é uma visão otimista do fluxo de valor. Muitos vão dizer, ingênua. Mas depois que eu penso na performance daquele processo, eu vou modelar ele para ele ser 100% performance, é que eu vou pensar nas exceções. Vamos pegar um exemplo. Ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Qual é a minha meta? 100%. Eu quero que 100% das pessoas sejam ressocializadas. Pode parecer impossível, pode parecer ingênuo, mas eu vou modelar o processo para buscar isso. Talvez hoje seja quanto? 50? 60? 30? Não sei. Talvez alguém possa me dizer. Mas com esse contexto, vai ficar fácil de eu medir. É apertar F5, eu dizer assim, governador, aperte F5 e o senhor vai saber a taxa de conversão de uma ponta a outra. Então, eu tenho um novo contexto de medição. E isso, pessoal, fecha com a minha palestra. Como a gestão de processos pode ajudar as organizações. Então, com isso eu posso fazer
uma série de outros indicadores, mapas de calor, para entender por onde esse processo melhor passou, aonde estão os gargalos e ineficiências. Consigo fazer simulações de instâncias. Instâncias é cada pessoa, é cada indivíduo. Eu posso também ligar modelagem de decisão, fazer com que o processo seja muito mais rápido. E aqui tem um tema bastante polêmico na área pública, o discricionário e o vinculado. Analisando e passando por muitas organizações, aonde nós temos os maiores gargalos nos processos, pessoal? Os maiores gargalos nos processos estão aonde o processo para alguém decidir alguma coisa. Cai na raia de alguém, cai na fila de trabalho de alguém. Basicamente, por problemas de... Esse aqui é um grande incentivador de um fluxo de valor rápido. O quanto mais você tiver decisões vinculadas, mais rápido será seu processo. Então, decisões discricionárias precisam de julgamento. Decisões discricionárias são aquelas que precisam de juízo. Como é que eu faço com que decisões discricionárias sejam rápidas? Tribunal de Contas do Estado do Piauí já está fazendo isso. Fez treinamento comigo. Eles estão automatizando decisões discricionárias com base em decisões já acontecidas, treinando modelos com modelos Machine Learning em Python. Decisões vinculadas. Rapidamente eu posso fazer com que esses processos funcionem rapidamente, automatizando essas decisões com técnicas que não são nada muito complexas. O problema é que, às vezes, tem muita interpretação dúbia nas leis. Né? Decisões discricionárias são aquelas que você cria um formulário e você dá a decisão naquele ponto do processo. Por isso que o processo para, e ele demora ali. Então, essas decisões vinculadas são facilmente automatizadas, transformando tarefas de usuário em tarefas de regra de negócio, permitindo eliminar complexidade dos processos e substituindo uma série de gateways, que são desvios do fluxo, por decisões, pontos automatizados de tabelas de decisão. Eu elimino aquelas tarefas ali e faço o fluxo de trabalho funcionar rápido, muito rápido. Isso aqui dá uma escalabilidade enorme. E muitas pessoas têm dificuldade de entender ganhos exponenciais. Isso, pessoal, traz exponencialidade para os processos. Muitas pessoas pensam em melhorar o processo 10%, 5%, 20%. Isso aqui, às vezes, dá para melhorar o processo 90%. Tá? Então, substituir essas tarefas humanas e interpretar informações e criar essas tabelas de decisão automatizadas. E aqui nós chegamos agora, finalmente, pessoal, aqui, né? Secretaria de Estado, aqui a cadeia de valor, né? Seus processos gerenciais, seus processos finalísticos principais e de apoio, suporte. Nós trabalhamos hoje aqui com a arquitetura de processos, né? Trabalhamos com processos ponta a ponta, que dá a ideia de início, meio e fim de fluxo de valor, value stream na veia, né? Que orgulho, hein, pessoal? Olha aí, ó, me arrepiei aqui. Receba. E aí, esse aqui é o processo. Esse é o processo que vai desde a decisão judicial até a pessoa recolocada na sociedade. Né? E aí nós temos 4 grandes processos e nós temos alguns eventos. Durante esse processo, ele pode ter um óbito, ele pode fugir, ou ele pode ser custodiado. Então, nós temos eventos dentro desse processo, e onde tem aquele maisinho, vai ter, eu posso explodir e trazer muito mais complexidade e atividades e tarefas, que é a parte física do processo. Essa aqui são os níveis lógicos do nosso processo. Então, concluindo,
nós pudemos ter, depois de todos esses fluxos realmente mapeados e funcionando, automatizados, nós podemos ter painéis de dashboards extremamente fáceis de montar, com indicadores direto de gargalos, ineficiências, mapas de calor, diretamente dos processos, um volume enorme de dados, métricas e até questões de cancelamento dos processos, para você fazer a gestão do processo. E eu quero trazer para vocês vários estudos de caso de organizações que estão utilizando essas técnicas. Aqui eu tenho participado pelo Brasil todo, eu trabalho com uma empresa alemã, e essa empresa me incentivou a fazer 5 meetups pelo Brasil. Nós temos aqui o Banco de Brasília, BRB, instituição pública. Nós temos aqui o Tribunal de Contas do Piauí, que trabalha com muitas automações de decisões automatizadas e também com machine learning. Temos aqui a Câmara de Deputados, utilizando também modelagem e automação de decisões. Temos aqui o pessoal do Itaú. Temos aqui também a Rede Globo, que foi o evento que tivemos agora no Rio de Janeiro. E emissão de licenciamento ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso. Também foi durante a pandemia, foi totalmente remoto, né? Então, aqui também a Mag Seguros, uma empresa de seguros do Rio de Janeiro. E eu tenho também uma iniciativa de treinamento da Roadmap, que eu treino, e inclusive já treinei muitas pessoas aqui de Santa Catarina. Ok? Então, era essa a minha ideia, de passar para vocês um pouco dessa experiência, de como eu posso influenciar vocês nessa gestão de processos e como esse processo pode, o fluxo de valor e a cadeia de valor, nos vários escritórios de processos que vocês possuem aqui no estado de Santa Catarina. Incentivo a que outras organizações, outros órgãos também façam esse trabalho e contem comigo para auxiliar vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício. Eu convido o senhor a permanecer e gostaria de saber se da plateia restam dúvidas, gostariam de alguma pergunta ao doutor Maurício? Este é o momento ideal. Pessoal da SAP. Um de cada vez, pessoal. Por favor. Não restando dúvidas, então, agradeço, doutor Maurício, pela explicação. Muito obrigado. Para a próxima exposição, com o tema A Evolução da Gestão de Processos no Poder Executivo Estadual, convidamos o senhor Marcelo Eduardo Schubert. Marcelo é pós-graduado em Gestão Pública e hoje atua como coordenador do Escritório de Gestão de Processos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Difícil, hein? Depois dessa palestra, falar depois do Maurício é responsabilidade grande, mas eu vou tentar passar um pouquinho da nossa experiência aqui, da experiência de vocês, né? Nossa e de vocês, de como o Poder Executivo vem evoluindo na gestão de processos aqui em Santa Catarina. Antes de mais nada, né, eu queria dar boa tarde a todos e a todas, né? Agradecer, né, por aceitar esse convite, né, e participar, tirar essa tarde de entrega de resultados junto aqui com a gente, tá? Agradecer, né, de novo o secretário da COL por apoiar esse projeto, né, e o ex-secretário Tasca também por dar todo o apoio e acreditar nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, e ser o grande patrocinador desse movimento, dessa construção, né, junto com vocês, né?
inovação dentro do Estado, né? Eu estou no Estado desde 2010 e vejo, né, via como era difícil conseguir implementar qualquer melhoria de processo. Então, hoje a gente veio junto com vocês aí desenvolvendo isso e é possível. Tá? Também agradecer, né, o deputado e presidente Moacir Sopelsa por dar todo esse apoio aqui, essa estrutura para a gente, né, fundamental para que a gente consiga, né, apresentar esses resultados. Né? Ao Maurício também, Maurício, né, agradecer aí pelo deslocamento aí. Eu acho que ele quase não dormiu essa noite, então, né, agradecer pelo empenho aí e somos parceiros aí no que precisar também. Tá? O pessoal do YouTube, né, que está nos assistindo aqui, obrigado também, né, por estar compartilhando e prestigiando esse evento. Tá? E a todos, né, vocês aqui, né, obrigado aí pelo apoio de sempre. Tá? Esse evento, então, a gente está já pensando nele há bastante tempo, né? Desde que eu entrei no EPROC, a equipe do EPROC aqui, a gente pensa, vamos fazer um evento, vamos consolidar, vamos apresentar. E conseguimos, né? Conseguimos hoje estar fechando isso aqui, essa entrega junto com vocês, né? Tá trazendo um pouquinho dessa nossa experiência, né? E o compartilhamento aí dos trabalhos que estão sendo feitos juntamente com vocês. Tá? E dizer, né, que as mudanças são possíveis, né? As mudanças são possíveis dentro da gestão pública também, né? Às vezes a gente pensa, não, porque a iniciativa privada ela entrega rápido, né, e o Estado demora muito, mas a gente também pode ser mais eficiente nas nossas entregas, né? Basta a gente estar disposto a fazer essas mudanças, acreditar nessas mudanças e buscar as ferramentas necessárias, né? Deixa eu trazer um pouquinho, né, de contexto. Deixa eu ver como é que está aqui. Um pouquinho, né, contextualizando, né, como é que era o Estado antes de 2017, né? Por que 2017? Porque foi o ano onde a gente conseguiu um apoio, né, dos gestores para construir esse modelo, para começar a implementar isso dentro das organizações. Né? Então, até então, se falava em gestão não se falava em gestão de processos dentro das organizações. Né? Algumas iniciativas aconteciam isoladamente, um órgão ou outro, às vezes, tomava uma iniciativa fazendo alguma coisa, buscando alguma solução caseira ou, né, contratando alguma consultoria, mas não se pensava a gestão de processo. Né? Quando eu assumi ali o EPROC, quando eu entrei no Estado, basicamente, mas principalmente quando eu entrei no EPROC lá em meados de 2018, quando a gente falava em gestão de processo, o pessoal, capinha amarela, o SGPE. Né? Então, existia uma desinformação sobre o que era gestão de processo. Né? Então, a gente via eu via, pelo menos, diversas iniciativas nos órgãos, né, tentando buscar essa mudança, tentando visualizar essa melhoria dos processos. Né. Só que, muitas vezes, né, eram ferramentas diversas, eram iniciativas desconexas. Né, às vezes, se começava uma modelagem ou o entendimento de um processo e não dava continuidade, ou era descontinuado, a pessoa saiu e o conhecimento foi embora, né? Então não existia uma coordenação, né? Uma centralização e pensando um modelo único para o Estado, né? Então eram diversas ferramentas, eram diversos modelos, eram diversos modeladores de processo, eram formas diferentes de executar, né? Então existia uma grande dificuldade em consolidar e estruturar um modelo, né? As iniciativas eram despadronizadas, né? E, principalmente, né, o nível de maturidade, né, era basicamente nulo. Né? O Estado não tinha nenhum tipo de mapeamento de maturidade de gestão de processo. Tá? E aí a gente tem... Opa. Aí a gente via muito, né, essa ideia da síndrome de Gabriela. Né? Então, eu nasci assim, né? Eu cresci assim, eu sou assim, ou seja, a gente chegava, mas por que isso é feito assim? Não, porque sempre foi assim, eu sempre fiz assim.
me ensinaram assim, né? Então, a gente via muito isso, né? Quando eu comecei o trabalho, né? Então, vamos pensar nessa mudança, vamos buscar essa mudança e sair dessa síndrome, né? E é o que a gente vem buscando aí desde o início, né? Com a instituição do NUPROC, né? E aí, assim, como que a gente vai pegar iniciar um trabalho desse porte, né? Com que pilares a gente vai estruturar isso, né? Porque, assim, a maturidade era zero, gestão de processo era desconhecido nos órgãos, como que a gente vai atuar, como que a gente vai implementar isso, né? Então, a gente pautou, né, a construção do modelo de governança por processo, principalmente nesses 3 pilares aqui, tá? Disseminar cultura, ou seja, se ninguém conhece o que é gestão de processo, temos que mostrar o que é gestão de processo, temos que disseminar essa cultura dentro das organizações. Tá? Como que vamos adotar esse modelo? Né? Como vamos implementar esse modelo dentro do órgão de uma forma padronizada? Né? Então, a gente pensou numa forma e uma estrutura de melhoria e transformação por meio do ciclo de gestão de processo, onde a gente disponibiliza, né, um modelo simplificado para que vocês, então, consigam adotar esse modelo sem entrar na grande complexidade que o próprio CBOC traz dentro das 9 áreas de conhecimento que o CBOC traz para a gente. Tá? E depois, claro, né, o que fazer com esse material todo, né? Então, temos que ter um repositório para colocar esses processos e deixar eles disponíveis, públicos, né, de acesso transparente para todo mundo. Tá? Beleza. Agora, o que é, né, o EPROC? Né? Acho que a maioria aqui conhece, né? Mas o que é o EPROC? O secretário da COL já falou também. Mas, assim, o EPROC, ele é um escritório de gestão de processos instituído dentro da Secretaria de Administração, porém, ele é uma unidade sistêmica para dar apoio às organizações do Poder Executivo para alcance dos resultados em relação à melhoria dos seus processos. Né? Então, naqueles eixos ali, a gente traz todo esse arcabouço de conhecimento para ajudar vocês, que vocês são os donos dos processos em cada organização, entenderem e pensar as melhorias do processo. Tá? E aí, como que a gente vem, né, adotando essa implementação? Né? O que é esse modelo de governança e como que a gente pensou a estruturação de gestão de processos dentro do governo de Santa Catarina? Né? Primeira coisa, então, né, dentro daqueles 3 pilares, é o quê? Pensar a estruturação e regulamentação. Né? Como que a gente vai instituir um modelo de governança se a gente não tem nenhum órgão central, nenhum órgão coordenando isso? Né? Então, a primeira ideia, né, é instituir um escritório de gestão de processo, que foi feito, e instituir, né, essa regulamentação. Né? Ou seja, existe hoje um decreto que institui o EPROC, né, e que dá toda a margem e orientação para a execução do nosso trabalho. Tá? Uma vez, né, tendo essa regulamentação pronta, o que a gente precisa ter? O desenvolvimento metodológico. Como que a gente vai adotar? Qual é o modelo que a gente vai adotar? Como que a gente vai implementar os métodos de trabalho do ciclo de gestão de processo? Né? Então, a gente pensou esse desenvolvimento metodológico, né, e criamos, então, um ciclo de melhoria de processo, tá? Onde a gente consegue, então, passar esses padrões para vocês conseguirem implementar de uma forma mais simples a gestão de processos. Tá? Posto isso, não adianta só ter regulamentação, ter um modelo, se as pessoas não têm o conhecimento. Né? Então, o que a gente pensou? Vamos desenvolver e capacitar esse pessoal. Né? Então, aí a gente já fizemos alguns workshops, desenvolvemos, principalmente em função da pandemia, o nosso EAD, de Introdução de Gestão de Processos, que está disponível aí. A gente já fez acho que foram mais de 10 turmas esse ano, de EAD, e vai ter mais uma agora, semana que vem, abre inscrições. Então, quem tiver interesse, a gente, semana que vem, deve estar divulgando aí as inscrições. Tá? Mas o objetivo, então, era o quê?
passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês, para que cada órgão tivesse, então, um pouco de conhecimento para repensar a melhoria de seus processos. Tá? E aí o workshop também, né? A gente, depois do EAD, a gente tem um workshop, que aí é um trabalho de uma tarde, de 2 tardes, né? De mão na massa mesmo, mapeando o processo, simulando situações reais, né? Do dia a dia, para pensar a melhoria de processo. E aí tá, a gente tem estrutura, a gente tem o modelo, a gente tem as pessoas capacitadas. Mas, qual que era sempre a reclamação? Não temos gente para fazer isso. Né? Então, como que a gente vai conseguir expandir? Né? O EPROC é uma equipe enxuta também. Hoje a gente já está com mais pessoas, mas, de qualquer forma, ainda é uma equipe enxuta. Como que a gente vai trazer isso, né? Disseminar isso dentro dos órgãos, né? Ainda mais o Estado que tem aí em torno de 40 órgãos, né? A gente não tem como se desdobrar e estar em 40 órgãos. Então, a gente foi buscar essa expansão. Né? E aí, um meio, né, que a gente buscou e que deu certo foi o apoio da FAPESC com os bolsistas. Né? Então, a gente fez a gente fez 3 chamadas públicas, né? E aí, na terceira, a gente conseguiu capitanear o pessoal. Hoje são 27 bolsistas, 25, né? 2 já saíram. 25 bolsistas alocados em 17 órgãos, tá? E esses órgãos têm núcleo de processo constituído, tá? E aí, então, foi a experiência que deu certo, porque a gente conseguiu dar esse suporte para os órgãos, colocar essas pessoas com dedicação exclusiva e conhecimento prático em gestão de processos, para poder, então, trabalhar, né, e desenvolver. Né? Hoje o Maurício foi ali na SAP, então a Gladys e o Arthur estavam ali, então assim 2 especialistas, né, que vêm trabalhando junto com a gente, trazendo, né, e mostrando esse resultado e compartilhando isso, né? Então eu acho que é uma experiência que está dando certo e a nossa intenção é que ano que vem a gente continue com esse projeto e vamos tentar uma nova chamada pública, porque ainda nós temos mais quase 20 órgãos para instituir no PROC ainda. Tá? E aí, assim, a gente tem bastante coisa ainda para melhorar, né? Então, o quebra-cabeça ali ainda tem algumas peças que precisam ser encaixadas, né? Eu acho que a gente está evoluindo, né? E como o próprio Maurício falou, isso é um ciclo contínuo, a gente nunca vai terminar. O que a gente tem que estar sempre evoluindo e sempre buscando a melhoria, né? Hoje de manhã a gente conversava ali, existe essa minha intenção, né, já de tempo, pensar a jornada do cidadão, mas a gente não pode pular etapa, a gente tem que ir trabalhando cada etapa e cada entrega para poder ir evoluindo constantemente. Não adianta a gente dar um salto gigantesco e depois não ter o suporte para bancar isso. E, né, eu acho que, Maurício, eu não peguei aquela tua frase, tá? Mas, assim, em várias conversas e cursos que eu fiz com o Maurício, né, essa era a ideia. Porque Santa Catarina está atrasada, né? Ele trouxe aqui que Santa Catarina é referência, né? Mas eu participo de um grupo de escritórios de processo e, assim, está todo mundo muito na mesma pegada. Se a gente comparar com a iniciativa privada, né, os cases de sucesso, a gente está muito atrasado. Porém, tudo tem o seu tempo, né? Então, a ideia aqui é trazer justamente essa ideia de que não existe cedo ou tarde, né? Cada um tem o seu tempo para a execução, né? Então, hoje a gente está no PROCOS instituído, mas tem outros órgãos que ainda a gente não conseguiu alcançar. Tudo bem, tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Tá? Quando o órgão se sentir à vontade, ou se sentir, né, a gente busca, né, e dá esse apoio para o órgão. Então, essa é a ideia de trazer isso aqui, né? Que cada um tem o seu tempo. Né? A gente está com várias iniciativas, algumas mais avançadas, outras nem tanto, mas a gente vai atendendo de acordo com as possibilidades que a gente tem. Então, assim, isso era o que eu trouxe de uma forma rápida para passar para vocês, né? Como que a gente vem estruturando dentro do Estado. Tá? Fico aberto a perguntas aqui, se alguém tiver algum questionamento. Tá? E, assim, o desafio ainda é grande. Tá? A gente tem muito desafio ainda para enfrentar.
mas eu acho que a gente já passou daquela fase de que gestão de processos é totalmente desconhecida no governo de Santa Catarina, né? Então, a gente já está começando a pensar e ter um pouquinho de maturidade em gestão de processo. Não estamos ainda bombando, mas eu acho que a gente já está num caminho de evolução, né? E aí é contínuo, tá? Esse trabalho, ele não acaba aqui e vamos continuar. Da minha parte era isso, gente, né? Eu não quis me alongar muito, só trazer esse histórico, né, de como que a gente vem evoluindo. Fico aberto aqui a perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento. Acho que está todo mundo entendendo tudo, não entendendo nada, né? Fechou, gente? Agradeço aí. Muito obrigado, Marcelo. Construção colaborativa do protocolo de atendimento integrado a mulheres vítimas de violência. Esse é o tema da próxima palestra, com a tenente-coronel, chefe da BM3 do Estado-Maior-Geral, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Ana Paula Guilherme, que também faz parte do NUPROC, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Convidamos também a senhora Lilian Brillinger Novello, perita médica legista e diretora do Instituto Médico Legal de Santa Catarina. Convidamos a senhora Renata Roseli Sagaz da Silva, gerente de Planejamento e Avaliação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Convidamos a tenente-coronel Naíma Hulk Amarante, da Polícia Militar de Santa Catarina. Convidamos a senhora Verônica Bem dos Santos, psicóloga da Polícia Civil. E também convidamos a Aline Palaoro, médica da Secretaria de Estado da Saúde. Obrigada. Tivemos um probleminha técnico aqui com a apresentação, só um segundo que estamos resolvendo.
Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Bom, como já anunciado, eu sou Ana Paula, estou como tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e componho o grupo de trabalho do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, que, juntamente com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Desenvolvimento Social, estamos desenvolvendo o processo de integração dos órgãos executivos quanto às ações de enfrentamento de violência contra a mulher. Aqui estão as representantes de cada órgão. Ao final, será dada a oportunidade de falar para cada uma. Muito obrigada. E, nesses 15 minutos iniciais, eu e a doutora Lilian, da Polícia Científica, nós iremos apresentar o case de construção do protocolo de atendimento integrado a mulheres vítimas de violência. O objetivo hoje é compartilhar o histórico, os passos e os desafios frente à construção desse protocolo. O modelo, o diagrama e os fluxos vão ser apresentados apenas a título de ilustração, não vamos entrar no detalhe do fluxo em si, pois o destaque está no papel e na importância que uma política de gestão de Estado tem na hora em que oferece os recursos capazes de impulsionar a articulação entre os órgãos lá na ponta, lá na prestação de serviço, como foi apresentado aqui no início, na cadeia de valor, de fato. Então, a gente já quer ressaltar o papel do EPROC, do Escritório de Processos, na hora em que subsidiou as ferramentas e a metodologia de gerenciamento de processos de negócio, assim como o papel dos NUPROCs, os núcleos de cada órgão, que, na verdade, são as pessoas aqui presentes ou representadas, que são essenciais ao sucesso dessa ação. Inicialmente, cabe situar a ação de construção do protocolo integrado dentro de um plano de política de enfrentamento de violência contra a mulher, que é algo mais abrangente. A política de enfrentamento no nível nacional, estadual e municipal, elas possuem os seguintes eixos: a integração dos órgãos, a articulação entre os órgãos, a prevenção à violência em si, o tratamento dos dados e o monitoramento, o atendimento à mulher e a continuidade desse atendimento na garantia dos direitos e na assistência. Todas essas ações, elas estão também com base em pilares. E esses pilares, eles possuem mais efetividade quanto mais ocorre o combate à cultura de silenciamento da mulher, quanto mais essas ações estão integradas e quanto elas são instituídas como uma política pública. Não adianta ser uma ação isolada, não adianta ser uma ação provisória, e sim instituída como uma política pública. Está aqui, então, contextualizando que a construção desse protocolo, ela vem ao encontro desses pilares, na medida em que ela institui essa integração, uma ação de integração entre os órgãos, e na medida em que ela se dá como uma política pública. Entretanto, eu queria deixar claro que o protocolo ele é apenas uma das ações dentro de um dos eixos que estão ali elencados, que é o do atendimento, e que é mais abrangente. E cada órgão aqui, mais à frente vai ter uma imagem, que vai dar para entender que cada órgão tem muitas ações em todos os eixos. Não vai dar tempo da gente estar falando, que não é o objetivo desse case, mas todos os órgãos têm muitas ações que são executadas há muito tempo, com muito esforço e com muitas pessoas. Antes, também cabe reconhecer que a execução, tanto a fase da construção como a fase que a gente vai posteriormente, que é da aplicação desse protocolo, ele também tem que se basear nas seguintes necessidades, que aqui a gente elencou. Reconhecer a violência contra a mulher como uma violência estrutural e histórica, que precisa ser tratada como uma questão de segurança, de justiça, de educação, de assistência social e de saúde pública. Inclusive, o nosso próximo passo é trazer educação também para a continuidade da construção desse protocolo. Fortalecer a rede de atendimento de mulheres em situação de violência nos estados e nos municípios. Então, nós temos, claro, o desafio de estruturar fisicamente, estruturar com capacitação os recursos
para que realmente esse protocolo venha a se tornar realidade e de incentivar a capacitação dos profissionais para o enfrentamento da violência. Então, esses 3 pilares são importantes a gente trabalhar. Está aqui a imagem que representa que a política e as ações de enfrentamento da violência de forma geral são muitos e que extrapolam a ação do protocolo. Mas isso e que extrapolem muito o protocolo em desenvolvimento. Mas o esforço de cada órgão aqui, que vem sendo executado há bastante tempo, não ofusca a importância do protocolo, pelo contrário, reforça o orgulho em ser apresentado como uma ferramenta que formaliza e que institui a integração há tempos almejada. A doutora Lilian vai falar um pouco do histórico. Desde 2015, a gente tem, inclusive, termo, né, de cooperação, enfim. A luta vem há bastante tempo. Após a finalidade, uma das finalidades da gestão de processos é o valor agregado na entrega dos serviços. E aqui a gente está falando, por meio desse protocolo, de proteção às mulheres, um serviço de proteção às mulheres, e de princípios específicos que têm que ser resguardados durante o atendimento. Agora, quanto ao histórico, eu vou passar a fala para a doutora Lilian, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Me chamo Lilian Brillinger Novelo, sou perita médica legista da Polícia Científica de Santa Catarina. Desde 2018, eu estou na função de diretora do Instituto Médico Legal. Então, eu e a Tenente-Coronel Ana Paula estamos dividindo a apresentação desse case, porque, na verdade, é a realidade do que nós vivenciamos na construção. E, mais ou menos, eu dei o start em 2021, lá por janeiro, quando nós recebemos o resultado de uma auditoria do Tribunal de Contas, em que eles, numa das recomendações, colocaram a criação de um protocolo de atuação integrada entre a segurança pública e a saúde para o atendimento das mulheres vítimas de violência sexual. Então, com base nessa recomendação e já tendo aquele documento assinado em 2015, que a Tenente-Coronel Ana Paula falou, era uma portaria conjunta que foi assinada entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, que não estava em vigor. Diante dessa nova recomendação do Tribunal de Contas, então, nós tivemos que, vamos dizer assim, nos forçamos a começar a construir algo nesse sentido, uma coisa que já era muito demandada e necessária. Então, à época, eu, como peguei então o começo e, vamos dizer assim, vamos começar, encaminhamos um e-mail para a Secretaria de Segurança, para a Secretaria de Estado da Saúde, convocando para uma reunião para que fosse debatido o tema. Então, após a reunião, a Saúde nos encaminhou aquela nota técnica conjunta, número 1/2021, que já estava em vigor na Saúde, em conjunto com o Desenvolvimento Social, justamente para o atendimento dessas vítimas. Com base nessa nota técnica, nós, da Segurança Pública, nos reunimos. Cada instituição descreveu as suas atribuições dentro dessa atuação integrada. Isso foi feito ao longo de todo o ano passado, 2021. E, em outubro, eu precisei me ausentar por conta da licença maternidade. Achei que o protocolo ia ficar largado, mas não. A Tenente-Coronel Ana Paula deu seguimento e, hoje, então, nós estamos aqui, podemos apresentar. Depois da minha saída, continuou-se essa discussão entre as instituições, ratificou-se as atribuições de cada uma, fizemos contato com a saúde, para a saúde participar. A Tenente-Coronel Ana Paula desenvolveu o fluxo, que ela vai rapidamente mostrar, porque o objetivo não é esse, hoje é contar a história, né? Mas tem todo um fluxograma desenhado e que o objetivo principal dele é o quê? Levar o conhecimento do atendimento a todo o Estado. Então, para que qualquer que seja a entrada dessa vítima de violência, dessa mulher vítima de violência doméstica e sexual, seja entrada pela saúde, pela polícia militar, pelo bombeiro, numa unidade básica de saúde, que os atores saibam conduzir para um fluxo único de atendimento. Então, a entrada pode ser diversa, porém, elas vão confluir para o atendimento numa única instituição e, a partir daí, vai dar o start para todas as demais que fazem parte do fluxo do atendimento. Então, hoje nós estamos em fase de finalização a nível da segurança pública, o protocolo está aguardando a assinatura por parte do colegiado.
Nós temos a participação da saúde também entrando como uma porta de entrada muito importante do processo, uma vez que muitas vítimas se apresentam nas unidades de saúde e nos hospitais. E também nós estamos contando com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque como uma fase final do processo, uma vez que depois que a vítima ela é atendida, ela precisa ter todo um segmento. Então, não é só a entrada inicial, o atendimento, ela precisa ser seguida. Então, nós estamos buscando e angariando novas instituições, e esse fluxo é bem amplo, eu acredito que vai vir mais gente além da saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, eu acredito que a parte do histórico é mais ou menos essa. A gente vai estar aqui depois aberto a perguntas, e eu retorno para a Tenente Coronel Ana Paula. Obrigada. Obrigada. Só lembrando também que foi bem importante que essa ação é uma das ações também que compõe o plano a gestão estratégica do governo por indicadores, então, que foi monitorado durante todo esse tempo, e a gente tem essa orientação, então, de ter esses planos de ação todos como norte, e é uma das ações, então, que reúne vários indicadores do governo em relação à violência contra a mulher. Então, nós vimos que, junto com o apoio do EPROC, do NUPROC, a partir do momento que a gente já tinha esse fluxo, nós vimos a necessidade de apresentar um modelo que seria mais geral ao fluxo de atendimento em si. Então, aqui nesse modelo, a gente mostra as ações de enfrentamento que tem como objetivo reduzir a criminalidade contra a mulher. E a ação, então, desse protocolo de integração de atendimento, ele está dentro ali uma das ações de atendimento, dentro desse modelo. A doutora Lilian falou, né, como que ele está hoje, né, que ele está em processo de validação. Opa, passei. Então, finalmente, aqui o diagrama de atendimento integrado às mulheres vítimas de violência. Aqui foram levantadas as possibilidades de entradas, então, das mulheres vítimas de violência, independentemente da natureza de violência. E a gente destaca, então, subprocessos dos órgãos, né, das unidades dos órgãos aqui representadas, em azul, da Secretaria da Saúde, então, tem todo um subprocesso que é aberto ali dentro, né, o fluxo específico deles, da Secretaria de Desenvolvimento Social também, em laranja, e o que está em verde, destacado em verde, então, são subprocessos que compõem todos os órgãos da segurança pública, que, por si só, também já é um fluxo de integração entre os órgãos da segurança pública. Aqui, abrindo um pouco o processo dos subprocessos da segurança pública, do colegiado, a gente tem, em vermelho, né, um destaque para a violência sexual, porque tem as suas especificidades, inclusive em relação à violência sexual ocorrida em até 72 horas. E tem também ali, a gente pode perceber, aqui num outro subprocesso também, em relação à SSP, que a gente tem destaque, o caminho, quando a gente tem a relação com a saúde e com o desenvolvimento social. Esse é o fluxo da Secretaria de Estado da Saúde, que já existia, inclusive, especificamente da violência sexual, que já integrava também os outros órgãos, já cito, integra os outros órgãos, e, com start desse fluxograma, desse diagrama solicitado pelo colegiado superior, e essa chamada de integração, a Secretaria de Desenvolvimento Social desenvolveu, a partir do seu NUPROC, o fluxograma deles. Então, vale lembrar que todos esses fluxos, né, eles ainda estão os desdobramentos estão em desenvolvimento, a gente vai partir para os próximos passos. Então, deixar aqui a minha fala para poder passar para as demais e dizer que é uma honra, como mulher, e uma oportunidade de grande aprendizado fazer parte dessa etapa de inserção da integração e da ação de violência contra a mulher. Também, de forma particular, eu deixo uma palavra, uma reflexão, né, que vai ao encontro do que o conhecimento pode fazer em um processo quando todos os seus atores têm esse conhecimento. A frase de Bertolt Brecht, apenas somos instruídos pela realidade, é que podemos mudá-la. Obrigada. Obrigada. E agora a oportunidade
de cada uma das representantes dos órgãos também fazer a sua fala da experiência em relação a esse case. Obrigada. Acho que agora está funcionando. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. Uma boa tarde para a minha equipe, uma partezinha dos meus colegas que estão ali sentados, da SDS. É uma honra, mais uma vez eu digo aqui para os meus colegas desse fluxo de processo, também repito novamente para o meu grupo ali, né, o nosso grupo, SDS, que foi uma honra participar desse momento, porque é uma materialização daquilo que nós, servidores, viemos buscando há tanto tempo, que é a integração e que as políticas públicas elas possam ser pensadas fora das nossas caixinhas secretarias, né? Nós precisamos cada vez mais nos integrarmos, porque a intenção do nosso serviço como servidor público é servir a população de forma eficiente, eficaz, dentro das suas especificidades, dentro das suas necessidades. Então, não podemos mais ficar e pensar que políticas públicas elas acontecem dentro de uma única secretaria. Essa materialização, esse trabalho construtivo realmente foi enriquecedor para mim, enriquecedor para toda a nossa equipe, e foi uma oportunidade que nós tivemos de conhecer o nosso colega servidor da outra secretaria, fazer com que eles nos conhecessem, fazer com que eles nos entendessem e nós entendêssemos também a cada um de vocês. Então, realmente foi uma oportunidade tremenda, gratificante, e que nós possamos continuar essa construção em vários outros processos de negócios. Muito obrigada. Obrigada por todos vocês. Eu acho que agora está ok. Boa tarde a todos. Então, era uma necessidade urgente, né? Urgentíssima. Essas mulheres vítimas de violência, como elas seriam atendidas e melhor atendidas, né? Afinal de contas, elas estão num momento de muita sensibilidade, né? Então, quando o órgão, pode ser o bombeiro, a polícia militar ou até uma UPA, né, vinha receber essa mulher vítima de violência, qual era o próximo passo depois desse primeiro atendimento? Então, quando houve essa ideia de vamos unir esforços e montar um protocolo onde todos colaborem para esse atendimento. Então, foi muito interessante trazer a parte legal e assistencial de mãos dadas, né? Porque o interesse é do que essas mulheres vítimas de violência estão necessitando. Não só legalmente, mas assistencialmente, né? Então, capacitar os nossos integrantes das nossas instituições a respeito desse fluxo é uma próxima etapa muito importante e é onde a gente está metendo agora a mão na massa, porque todo mundo que trabalha atendendo essas vítimas de violência precisam saber desse fluxo para que essas mulheres sejam bem atendidas. Então, a união de esforços entre esses órgãos foi importantíssimo, mas ainda a gente tem muito ainda que caminhar para poder, de fato, tá atendendo com qualificação essas mulheres vítimas de violência, né? A gente tem muitos óbices, né? Nós temos a parte legal, mas a parte legal é fria, é simplesmente o que está ali, na letra da lei. Mas como fazer aquilo acontecer? Aí é um passo a mais. E é o que essa equipe aqui, que está de parabéns. Eu cheguei depois, né? Eu cheguei depois para fazer parte dessa equipe, mas estava muito avançado já o protocolo. E eu fiquei muito contente. Eu vim da Força Nacional, então eu estava pululando de estado em estado. E, realmente, o nosso estado ele está muito avançado na questão de atendimento a vítimas de violência doméstica, as mulheres, né, vítimas de violência doméstica. Eu trabalho com isso hoje aqui em Santa Catarina, eu estou com os programas institucionais. E dá para entender o quanto Santa Catarina está avançado. E isso é em função da sociedade. Todos os órgãos
estaduais, públicos, eles são reflexos da sociedade. Então, Santa Catarina tem um povo trabalhador, tem um povo engajado, e, por isso, os órgãos de segurança pública ou outros órgãos, eles têm tanta eficiência assim. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou da Polícia de Santa Catarina, porque realmente a gente é modelo para o resto do país. E grata também por fazer parte dessa equipe que está melhorando o atendimento a essas mulheres que tanto necessitam ser bem atendidas, porque elas estão num momento de muita sensibilidade, né? Só quem já foi vítima de violência doméstica sabe o quanto isso é delicado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Então, precisamos capacitar os nossos integrantes, e esse é o nosso primeiro passo que a gente está mostrando aí para vocês. Gratidão. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pela... Eu falo em nome da delegada Patrícia Zimmermann, que é quem, de fato, compôs a comissão que trabalhou duramente para construir esse protocolo. E eu acompanhei mais indiretamente. Mas, então, gostaria de agradecer pela oportunidade de compartilhar essa experiência aqui e dizer, né, que quando a gente trabalha com violência contra a mulher, a gente não está trabalhando com um sujeito fragmentado, né? Então a gente não tem como fazer ações isoladas, principalmente quando a gente se propõe a ações que visam prevenir reincidência, que visam prevenir novas situações de violência. Então, a gente precisa estar integrado, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa ser uma rede quente, no sentido de que a gente se conhece como colegas, né? E se conhece como instituições, para poder fazer essa conversa e prestar um atendimento integral para a mulher que está em situação de violência e seus dependentes, né? Que a gente sabe que a violência contra a mulher ela não se fecha apenas na mulher que sofre a violência, mas em todo o seu entorno. Então, eu parabenizo a equipe em nome da delegada Patrícia e agradeço a oportunidade de a gente estar falando aqui. E eu acho que é isso, né? Muito obrigada. Boa tarde, eu sou a Aline, sou médica ali da Secretaria do Estado de Saúde, represento também aqui a doutora Jane, que é a nossa diretora da atenção básica, e eu faço parte da equipe técnica, né, que trabalhou em conjunto, né, uma equipe grande de técnicos que trabalha dentro da saúde, inclusive, não só como médicos, mas a gente também tem assistentes sociais trabalhando ali, e tentando contribuir, né, para que essa mulher realmente possa ser bem atendida e possa ter todo o cuidado ali que ela necessita naquele momento, como as minhas colegas disseram, que é realmente de muita fragilidade, muita sensibilidade, um momento muito delicado que a mulher está passando ali naquela situação, né, e toda a sua família também, né, muitas vezes são os filhos e que também acabam sofrendo dessa violência e entrando em contato com uma situação bastante difícil, né, e que precisa desse atendimento aí integral, e com certeza esse primeiro passo que a gente está dando aqui é de fato o que vai permitir que isso realmente possa acontecer e que a gente possa cada vez mais ter um serviço de qualidade. Então, agradeço a todas as minhas colegas e agradeço poder estar aqui também falar um pouquinho para vocês sobre mostrar, né, esse grande trabalho que a gente vem desenvolvendo. Obrigada. Agradeço essas 6 mulheres, mostrando a força de Santa Catarina. Convido agora, doutor, o Marcelo, por favor, fazer algumas colocações sobre a apresentação. Eu queria só falar e assim agradecer pelo excelente trabalho, né, que vocês vêm desenvolvendo. A gente pensou nesse case aqui, justamente, a ideia não era mostrar protocolo, não era mostrar os diagramas, né? A ideia era mostrar assim, como, né, órgãos diferentes, com ações pontuais para atendimento às vítimas,
só que não existia coordenação, né? Então, assim, como a gestão de processo ela pode trazer essa integração e juntar órgãos que muitas vezes reclamavam da ação do outro órgão e às vezes não conheciam a demanda, então assim ficava aquele jogo, mas a saúde não fez, a SDS não fez. Tá, mas espera aí, vamos juntar todo mundo, vamos conversar, vamos entender quais são as demandas, vamos entender quais são os pontos de entrega de cada área, né, de cada órgão, e aí, né, construir um fluxo de valor, né, aquilo que o Maurício trouxe anteriormente, né, de ponta a ponta, né, desde lá do atendimento da vítima, né, que chegou até o momento de que tu dá toda a assistência social para essa vítima, né? Então tu está pensando a ponta do processo, tu está entregando valor, e aí aqui eu acho que traz um ponto importante, que é a personificação, né? Não é, como o Maurício falou, a boiada, né? É aquela mulher que sofreu aquela vítima, qual é a atenção que tem que ser dada para ela, qual que é o apoio psicológico, social que tem que ser dado para ela, né? Então acho que a ideia aqui era justamente trazer essa reflexão, né? A construção do diagrama é importante para a gente ter um protocolo, mas assim, o mais importante é esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? E dou os parabéns, principalmente a Ana Paula, né? A Ana Paula ela foi uma eu acho que das nossas oficinas, né? Antes da pandemia, a Ana Paula participou, acho que das nossas primeiras oficinas de capacitação. E aí uma grande surpresa e felicidade quando, sei lá, alguns meses depois, a Ana veio me procurar e disse: estou com um processo modelado aqui, né? Então, fez a capacitação e aí buscou, né, o apoio da gente, já com o processo modelado, né, que era um esboço inicial desse conjunto de processos que eles apresentaram aqui, né? Então, eu acho que só tenho a agradecer, né, o apoio de vocês e esse excelente trabalho, e realmente, né, é contínuo isso, né, tem muitas ações ainda para ser melhoradas e integradas nesse processo, mas assim que sirva de exemplo, né, para que a gente, quando está na nossa caixinha dentro do nosso órgão, comece a pensar, isso tem interação com outro órgão, né, vamos buscar. Então a ideia dos NUPROCs é justamente essa, né, colocar os NUPROCs para conversarem entre si e entenderem aonde que eu posso contribuir, aonde que o meu processo pode dar sequência num outro órgão, né? Então, eu acho que é essa cultura que a gente está tentando implementar dentro de Santa Catarina, com o apoio de vocês, com o apoio dos núcleos, tá? E aqui é um exemplo real de que é possível a gente conseguir integrar vários órgãos, várias organizações para uma entrega comum, né? E principalmente atendendo ao anseio da sociedade, né? Que esse é o nosso grande papel. Era isso, gente. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho de todas vocês, né? Fazer uma provocação, já que tem um grupo de selecionáveis fazendo grandes projetos já. Pelo que eu entendi, o foco do projeto de vocês já acontece depois pós-violência, né? É um processo aí depois de acolhimento, né? Tentando amenizar toda essa dor, né? Infelizmente, o Brasil hoje a gente está em 5º lugar como o país mais violento contra a mulher, né? Vocês estariam pensando num projeto antes, né? Já que essa questão de violência contra a mulher no Brasil é uma estrutura social histórica, né, tão forte. Vocês, será que depois, já tem essas selecionáveis aí, né, quem sabe vocês não pensem no futuro numa questão de prevenção, até teve o PROERD, que é em outro sentido, que é um processo preventivo que deu muito certo no estado de Santa Catarina, né? Quem sabe nós não traga isso para nossas escolas, né, e tentar mudar esse processo cultural, porque essa violência feminina também é uma estrutura social cultural, né, brasileira. É a minha sugestão ou uma provocação. Obrigado. Parabéns a todos. Bom, eu vou responder, então. Muito obrigada pela sua pergunta, sua provocação. Acho que é bem importante mesmo. Sim, a gente tem que pensar, né, também em quando ainda não aconteceu a violência. E nos preocupamos com isso. Esse fluxo
o objetivo dele é unir as ações, né, conversar as diferentes instituições que atuam na frente da violência contra a mulher. E, em cada órgão, existem, de acordo com a função de cada órgão, né, existem ou podem existir ações de prevenção à violência. Eu vou falar do lugar da Polícia Civil, também a Polícia Militar tem ações nesse sentido, né, mas a Polícia Civil tem desenvolvido, tem investido bastante na prevenção à violência da seguinte maneira. Hoje nós temos um programa guarda-chuva de ações que se chama Polícia Civil por Elas, e dentro desse programa são previstas ações como, por exemplo, o PC por Elas nas escolas, que é um programa que é uma ação, né, de prevenção à violência. Só citando um exemplo, né, mas uma ação de prevenção à violência em que são promovidos grupos reflexivos com adolescentes em idade escolar sobre relacionamento, né, em idade em que eles estão estabelecendo seus primeiros relacionamentos. Então, sobre relacionamentos saudáveis, de prevenção à violência no namoro, sobre reconhecimento de sinais de violência, sobre como buscar ajuda em situações, né, que a violência está acontecendo ou que existem sinais, né. Então, estão acontecendo essas ações nas escolas, ainda estamos buscando ampliar essas ações, que ainda são bastante pontuais, que é entendido como uma prevenção, né, já que essas crianças, esses adolescentes, eles ainda não sofreram a violência, né, eles não é que eles estão chegando para nós como vítimas de violência, mas nós estamos indo até a escola e buscando eles antes mesmo que a violência aconteça. Também os grupos reflexivos de homens autores de violência, mesmo que eles se deem quando o homem já, né, o autor já praticou a violência, e a partir daí ele seja encaminhado, a gente está trabalhando com prevenção no sentido de que a gente está buscando promover a reflexão sobre a violência para que essa pessoa que já praticou violência venha a estabelecer relações mais saudáveis no futuro, e assim a gente previne a reincidência da violência, né? Também, quando a gente faz grupos reflexivos com mulheres em situação de violência, a gente está prevenindo que ela venha a viver novas relações violentas, que ela venha a se envolver em novas relações violentas. E eu poderia citar outras ações diferentes, em diferentes perspectivas, ou a partir de diferentes lugares, mas acho que esses são os principais que a gente tem investido nesse momento. Só para responder ao seu questionamento, né? E depois também a Polícia Militar, com certeza, tem investido. Eu acho que Então, comparado à Polícia Civil, a gente tem um efetivo maior e a gente tem o Rede Catarina. O Rede Catarina é o combate à violência doméstica contra a mulher. E dentro do Rede Catarina, como o programa Por Elas da Polícia Civil, é um guarda-chuva. E a gente tem essa questão de atendimento à vítima de violência e também tem a prevenção. Então, a gente tem as palestras, a gente tem os debates, a gente tem campanhas na rua, a gente tem atendimento às escolas, a gente tem o Protetores do Lar, onde a gente realmente capacita os adolescentes ao combate à violência doméstica, né? E a gente tem uma parceria com o Ministério Público, com a OAB, com o CRAS e CREAS nas cidades. Então, hoje, a gente tem o Rede Catarina em mais de 220 municípios de Santa Catarina. É claro que hoje ainda a gente está com a gente está engatinhando, né? Porque o Rede Catarina ele tem 5 anos em Santa Catarina. Mas a gente está com muitas vitórias, muitas mesmo. Aí, quando aparecem lá os dados para vocês, ai, nossa, aumentou o número de violência doméstica. E aí eu quero dar uma explicadinha para vocês. Não aumentou o número de violência doméstica. Aumentou a coragem da mulher de denunciar, porque agora ela tem uma rede de proteção. Então, quando mostra lá, Santa Catarina está com alto índice de violência doméstica, um dos maiores do país. Posso garantir para vocês, de carteirinha, por estar andando por esses estados até maio desse ano. Nosso estado é um que tem menos violência doméstica, mas onde as mulheres têm mais coragem de denunciar e combater essa violência doméstica. Então, nós, inclusive, estamos unindo esforços para esse combate à violência doméstica e, principalmente, nessa prevenção. Então,
estamos galgando, acho, a passos largos, inclusive, nesse caminho. Obrigada pela pergunta, porque assim deu a oportunidade de a gente falar sobre esses projetos que são tão importantes, né? Eu vou só... Vou só complementar, a nível, no que a coronel falou, essa questão da estatística. Quando nós tivemos a pandemia do Covid, lá em 2020, realmente os índices todos baixaram, né, de denúncia, porque a vítima, ela geralmente reside com o agressor. Então, não tinha denúncias, porque ela não se sentia confortável de voltar para casa e estar no mesmo abrigo do agressor, então, vamos dizer assim, né? Então, existem vários comemorativos, né? Não para dizer que a gente tem pouca violência, nós temos bastante, mas os nossos índices podem ser altos por conta desse enfrentamento que nós temos. E, numa visão macro, hoje nós trabalhamos o Estado, por parte do governo, com indicadores. Nós temos aqui o Coronel Melo e o Coronel Rogério, que são os nossos cabeças desse projeto. E esse fluxograma que nós apresentamos, essas ações que a Verônica falou da Polícia Civil, que a Coronel Naima falou da Polícia Militar, elas fazem parte desse todo de indicadores. E vou citar aqui 2 indicadores do governo, é redução dos índices de feminicídio e redução dos índices de violência doméstica. Então, todas essas medidas que nós tentamos fazer era no combate justamente a isso. Esse protocolo foi o primeiro a integrar todas as instituições. Agora, nós temos que pegar esses outros indicadores e tentar trabalhar tudo, né? Mas, assim, foram 2 anos para a construção desse, né? Então, é um processo que demanda tempo, uma vez que tem várias instituições envolvidas, né? Todos com diversas outras atribuições. Então, eu acho que a Coronel Ana Paula colocou um pouquinho nos primeiros slides, e falando desses indicadores. Então, volto a dizer, esse nosso é um só, né, mas nós temos vários outros de enfrentamento à mulher em vigência no Estado e que nós estamos participando com os nossos 2 coronéis ali. Na parte lá da SDS, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social trabalha intimamente ligada a essa infeliz realidade, né? Nas 4 políticas que trabalhamos lá na SDS, 2 trabalham fortemente nesse sentido, que é a política de direitos humanos, na garantia de direito de todo cidadão, né? E também na assistência social. Na assistência social, nós temos um equipamento chamado CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Ele trabalha principalmente essa desnaturalização, né, desse comportamento de violência, trabalha no fortalecimento das famílias, toda a família por inteiro, do seu pai, mãe, né, e sua formação por completo, e trabalhando sempre no fortalecimento, na garantia dos direitos. Infelizmente, nós temos muito ainda que trabalhar, mas a gente já pode dizer que, principalmente, a política da assistência social já está bem normatizada, preocupando sempre com o indivíduo por o todo, nas suas especificidades, né, Lu, que a gente sempre conversa. E temos muito ainda que trabalhar, mas viemos sempre trabalhando nisso, na implementação de centros de formação dos servidores municipais, que é onde a política realmente é atendida, né, na sua completude. Enfim, mas existe, sim, já várias atuações de políticas trabalhando nessa prevenção, nessa desnaturalização desse comportamento violento, porque eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar. Esquecer que isso não é natural. A violência não é natural em nenhuma parte da nossa sociedade, né? Seja contra mulheres, seja contra crianças, seja contra idosos. Bom, obrigada. Só para eu pedir para voltar o slide, para reforçar, é que a gente queria poder falar, ter tempo para poder falar de todo o enfrentamento à violência contra a mulher. Mas, como coloquei na apresentação, o case ele trata de uma ação, de um dos eixos, que tem a ver com o atendimento especificamente. Aqui está bem letrinha pequenininha, assim, juntando. Então, há muito tempo, né, os órgãos aqui realmente são experts, né, trabalham bastante tempo, de forma muito dedicada, em todos os eixos. E aqui fica a reflexão em relação a isso. Essa primeira ação em relação ao atendimento é um start
para pensar os outros eixos também de forma integrada. Se botar um slide anterior ali, não querendo reforçar, mas não, o outro, esse, né, dos pilares, né, de reconhecer o enfrentamento. Quando a gente fala da cadeia de valor, e acho que é esse o desafio dos senhores aqui como técnicos dos núcleos de processos, como aprendizes e professores dessa parte de gerenciamento de processo, pensar que nós temos os desenhos nos órgãos bem desenhados. A gente tem muitas vezes não tão bem desenhado, mas a gente tem, sim, já funcionando. Mas o desafio para agregar valor, para a prestação de serviço, para o cidadão, eu acho que é esse. E, no enfrentamento de violência contra a mulher, está aqui os pilares, né? Reconhecer como uma questão de segurança, justiça, educação, assistência social e saúde pública, fortalecer a rede e incentivar a capacitação para que isso chegue na ponta. Então, o processo em si aqui, desenhado e apresentado de forma integrada, é um grande desafio. Foram 2 anos aí, ainda tem muito trabalho pela frente. E aqui, parabenizar o Colegiado Superior de Segurança Pública, que fez essa gestão há bastante tempo, já, desde 2019, eu estou acompanhando nesse grupo. E, na prevenção, por exemplo, vai veicular, esse ano ainda, Coronel, vamos esperar, né? Mas já existe, né? Já está no plano, para veicular uma campanha de prevenção à violência contra a mulher, que já está há mais de 1 ano, e o colegiado já fez o trabalho, chamando, por mais que seja o recurso da Segurança Pública, chamou a SDS, chamou a Secretaria de Saúde, chamou a Secretaria de Educação, e a gente trabalhou em todas essas mãos para poder pensar nessa campanha. Só um exemplo, mais uma ação. Mas, quando as ações são integradas, elas vão gerar um valor muito maior de retorno. Então, eu como bombeira, né, alguém deve estar perguntando o que a bombeira está fazendo ali, a gente sabe que a gente atende, mas em que sentido? Né? Quando eu penso que, se os bombeiros, as pessoas que estão comigo, não conseguem saber o que acontece, onde que correu uma violência, para onde que vai, quais são as possíveis entradas, o que acontece depois, qual é o suporte. Então, assim, ou qual é o papel anterior de prevenção, quem tem essa responsabilidade? Se a gente, como agente público, não consegue reconhecer, que rede é essa que, daí, a população, quem vai usufruir desse serviço, né, dessas políticas públicas, por isso, política pública, né, um dos pilares, quem vai usufruir dessa política pública, como que realmente vai ser efetivo? Então, nós temos que fortalecer os órgãos, fortalecer esse serviço, e aqui a importância de instituir mesmo, e a metodologia, e a ferramenta, a gestão, e isso estando dentro de uma política de Estado, para que os órgãos possam pensar dessa forma, passar a sua caixinha, isso é um ganho muito grande para a população, e isso é o que me motiva, e gostaria de compartilhar essa experiência particular com os senhores e senhoras. Obrigada. Muito obrigado a todas aqui presentes, senhoras e senhores. Neste momento, nós teremos um tempo para o coffee break, network, e voltaremos pontualmente às 16 horas. Até logo.